Boa tarde, gente. Vamos lá então para mais uma videoaula. Para dar aí um fechamento, né, nesse assunto que a gente veio falando esse mês. Não só esse mês, mas desde lá do mês passado, a gente vem falando da parte pré-histórica, né? Então, até dando vazão à apostila que vocês receberam da prefeitura, né, que fala sobre o desenvolvimento técnico do fogo, tudo, a gente aproveitando isso, fomos tratar lá do início das origens, de criacionismo, de evolucionismo, discutimos as duas grandes teorias do surgimento de tudo, né? Inclusive da humanidade. Por um lado religioso é a teoria criacionista, do lado científico nós temos as teorias evolucionistas. Discutimos essas teorias para que vocês tenham uma noção ampla, tá, das possibilidades. De maneira alguma eu quero que você indicar a vocês qual a teoria, qual é a melhor, qual é a pior, qual é certo, qual é errado. Isso não cabe a mim, tá? Mas vocês têm que ter o conhecimento, saber que essas teorias existem e ter uma noção do que elas dizem, tá? Até para que vocês possam não só tomar as suas opções e até mesmo para criticar as outras teorias, tá? Portanto que você passa a seguir, acreditar em uma, você tem que saber por que você não acredita nas outras, tá? Não é só o não pelo não. O não pelo não é inteligência, tá? Todo não tem que ter uma motivação, tem que ter um argumento, tá? É para isso que a gente estuda, para isso que a gente estuda história, entre outras disciplinas, para que vocês tenham um argumento. Não é o não porque não, não porque não, é porque é. Não, as coisas são tem os motivos e não são por tais argumentos, tá? Então quando discutimos qualquer assunto a gente tem que ter argumentos, tá? Senão fica naquele é porque é e não é porque não é, tá? Isso não é uma discussão inteligente, tá? Então passamos as teorias, uma base delas, voltaremos a falar disso com mais calma depois, e aí passamos a falar sobre o desenvolvimento técnico. Passei alguns vídeos para vocês assistirem, orientei vocês a assistirem alguns documentários do YouTube, passei para vocês aqui. Qual que é a ideia? A gente vai ter que voltar a falar tudo disso depois com calma, com detalhes, discutir esses assuntos que por enquanto eu estou falando, mas não há uma troca, tá? Essa troca vai haver quando a gente voltar à nossa aula normal. Mas por que eu fiz questão de estar passando isso para vocês terem esse conhecimento, tá? Até mesmo a chance de poder procurar por esse conhecimento no YouTube, para que vocês entendam todo o processo do desenvolvimento humano, tá? Para nós em 2020, principalmente para vocês que são jovens, que já são de uma geração tecnologicamente muito mais avançada, muitas vezes pode parecer que as coisas já foram dadas, prontas e acabadas pra gente, tá? O fogo é só apertar um botão, a imagem é só apertar um botão, qualquer coisa hoje é muito simples, é um botão, uma distância pequena, e vocês precisam entender, até para entender que a gente continua nesse processo, que as coisas vão continuar a ser construídas. Entender como essas coisas vão sendo criadas, como o ser humano vai desenvolvendo técnicas, desenvolvendo tecnologias de acordo com os seus desejos e suas necessidades. Então, se a gente voltar lá atrás, os primeiros grupos humanos, caçadores e coletores, que viviam praticamente como carniceiros, pegando o resto da caça de outros animais por serem fisicamente incapazes de caçar. Esses seres humanos tiveram que criar. O que difere os seres humanos dos outros animais é a sua capacidade de criar, de raciocinar, de suprir as suas próprias necessidades. Então, aqueles primeiros humanos, onde eu não tenho garra, porque a gente não tinha garra, não tem garra. Eu vou criar garras, eu vou criar lanças, eu vou criar facas, eu vou criar machados.
Aonde eu não tenho força, eu vou criar máquinas que vão fazer essa força. Aonde eu não tenho velocidade, eu vou criar máquinas para suprir essa velocidade. Então o ser humano ele vai suprir todas as suas deficiências e necessidades com a inteligência, num processo muito demorado. Nada do que a gente tem hoje foi dado pronto e acabado. Foi um processo de construção e ainda é um processo de construção. Então, pequenas descobertas, pequenas aprendizagens vão criando um mar de oportunidades para o desenvolvimento humano, até o ser humano conseguir dominar e destruir, né, infelizmente, esse domínio humano, essa capacidade de pensar do ser humano, às vezes ela é sobreposta pela necessidade de dinheiro, de poder. O ser humano destrói, não só domina a natureza, mas também destrói por algum punhado de dinheiro. Tá? Até que essa natureza um dia faltará para todos que estiverem no planeta. Mas a ideia não é essa, a ideia é vocês entenderem o processual. Essa discussão a gente vai ter depois, tá? O uso que se faz desse domínio. Mas entender o processual, entender a ideia da pedra lascada. Então você vai ter lá a pré-história. Depois eu vou passar isso para vocês em sala com mais calma, mais detalhadamente, mas a pré-história ela vai ser dividida em fases de acordo com o desenvolvimento técnico que o ser humano tinha. Tá? Então, no princípio, o ser humano usava equipamentos, instrumentos de pedra quebrada. Tá? Então, eram machados de mão, tudo era feito com a pedra quebrada, essas pontas, se usava ponta quase que orgânica que saía da quebra. Aos poucos o homem aprendeu a polir essa pedra. Depois, então você vai ter um primeiro momento que é da pedra lascada, depois que são milhares e milhares de anos. Depois você vai ter o período da pedra polida, que é o paleolítico e o neolítico. A gente vai falar isso com calma, não se preocupa com isso agora. Depois teremos a idade dos metais, mas uma coisa ligada à outra. Então o ser humano ele aprende primeiro a usar a pedra, a quebrar a pedra e usar aquela pedra como arma, que possibilita a capacidade de caça dele. Depois ele vai aprender a utilizar o fogo, a dominar o fogo, um processo muito lento. No início o homem ele usa o fogo natural de raios, de incêndios, mas ele não sabe produzir, então ele tem que manter aquele fogo a todo custo, que se apagar ele não sabe fazer de novo. Então é um processo lento até que ele aprenda a dominar esse fogo. As milhares de oportunidades que surgiram com o domínio do fogo, de cozinhar, a gente sempre vê, vai cozinhar os alimentos, mas não é só isso não, de se proteger de animais, de utilizar para caça, de se aquecer até de conforto, para derreter os metais e produzir, a era dos metais só vai ser possível graças ao domínio do fogo. O metal ele, da natureza ele vem em formato de pedras, de minérios, que são derretidos, forjados para se construir as armas e os instrumentos, tudo é feito isso. Então, o domínio de uma coisa vai abrir possibilidade de dominar várias outras coisas. A possibilidade de caçar, com o uso do fogo, isolar os animais, a aprendizagem da agricultura. Então, essas coisas que vai possibilitar a sedentarização, o surgimento das cidades. E é aí que o ser humano vai precisar de casa, porque nunca precisou de casa, ele vivia mudando de um lugar para outro como nômade. Então, esse desenvolvimento técnico vai surgindo degrau por degrau, as coisas vão surgindo lentamente, o ser humano vai desenvolvendo, até chegar ao ponto que hoje nós estamos, milhares e milhares de anos depois, onde os desenvolvimentos, as aprendizagens e os conhecimentos são mais rápidos, o que dá uma falsa ideia de que é orgânico. Acontece porque acontece, não acontece porque acontece. Bilhões e bilhões de dólares são gastos todos os dias com pesquisa e desenvolvimento por todas as empresas do mundo, institutos, universidades. Então, conhecimento, saber, aprendizagem, desenvolvimento de novas técnicas e novas tecnologias, ele não é orgânico. Ele depende da união de uma necessidade com a ação humana de concretizar, de sanar essa necessidade. Tá? Então, essa é a ideia básica que eu queria que vocês retirassem desse mês, que vocês entendessem todo esse processo de desenvolvimento técnico, desde a origem,
tá? Como a gente já falou lá, você vai ter as opções, né? Criacionista, da ciência, da religião, não importa. Mas como essa humanidade primordial se desenvolveu até chegar no que a gente é hoje? Por quantas etapas, por quantas fases, por quantos processos ela passou até chegar no que a gente é hoje? Tá? O surgimento das línguas, da escrita, das cidades, de tudo foi criado, nada surge pronto e acabado. E tudo surge a partir de o quê? De uma necessidade. Tá? O desenvolvimento humano, o progresso humano está ligado diretamente a suprir a necessidade humana. Tá? Uma necessidade que antes era de sobrevivência e que a cada vez mais vai perdendo essa ideia e vai tomando motivações mais fúteis. Tá? Fúteis no sentido assim, de não tão importantes, de status, por aí vai. Tá? Espero que vocês tenham entendido e aproveitado essa fase aí desse mês aí de discussão nosso, do que é a pré-história, de como foi esse desenvolvimento. Voltaremos a falar desses assuntos com mais calma depois, mas a ideia é que vocês tivessem o conhecimento desse processo, tá? Entender como esse processo vai se dando, para que a gente entenda todas as fases que discutiremos. A gente discutiu pré-história, neolítico, paleolítico, neolítico e idade das pedras, tá? Sem nomeá-las, tá? Faremos isso depois. Mas falaremos de idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, a entender como esses processos se dão, em que região se dão, como cada local do mundo passa por um processo ao mesmo tempo, no mesmo mundo, que é o nosso, ao mesmo tempo, mas passando por processos totalmente diferentes. Tá? Não existe um contato entre os grupos humanos. Falaremos disso a partir da próxima aula. E essa falta de contato desses grupos vai fazer com que cada um passe por processos, às vezes semelhantes e às vezes totalmente diferentes. Só você ver as religiões que cada grupo criou, os hábitos que cada grupo humano criou, como cada região do globo tem seus próprios hábitos que são criados lá desde a origem. E que só vão ter contato um com o outro, só vai haver uma mescla desses hábitos a partir muito tempo depois, quando os seres humanos vão ter contato. Tá? Algo que tem aí menos de 500 anos, um pouquinho mais de 500 anos, vamos por assim. Falaremos depois com ela. Beleza? Então, abram a mente de vocês para entender esse processo humano, entender como o ser humano se desenvolveu, como nos desenvolvemos ainda, e o principal para a geração de vocês, entender as motivações desse progresso. Tá? Lá atrás as motivações eram básicas, sobreviver. Hoje as motivações elas tomaram contornos fúteis, tá? Não são tão necessários, e o quanto isso custa para a nossa qualidade de vida atingir motivos que às vezes não vão fazer tanta diferença. Beleza? Mas essa discussão a gente tem depois, certo? Tem atividade para vocês fazerem lá? Agora é assim, a atividade vai ser de tempos em tempos. Nessa semana tem atividade, tá? Os textos dos vídeos que eu passei. E na semana que vem a gente volta aí para um novo assunto. Beleza? Boa semana a todos, se cuidem.